E nós vamos falar agora da derrota da MP 1303 que aconteceu ontem, né? E como o governo hoje ficou muito chateado, o Lula está muito chateado com isso, mas o principal motivo dele estar chateado é justamente pela questão da propaganda. Acredite, por mais que a MP 1303 tenha machucado o governo em termos de, né, de não ter mais imposto e coisa e tal, vai colocar o Lula numa situação complicada, vai ter que criar mais imposto ainda em outros lugares, vai piorar a situação para todo mundo. Mas o pior de tudo isso é simplesmente a derrota do governo. Como eu falei para vocês, nos últimos dias tem rolado uma campanha de marketing muito forte do Sidônio, com as pesquisas da Quaest falando que não, que Lula vai ganhar em 2020. Lula, a aprovação dele tá fantástica, ele recuperou tudo, vai ganhar, ganha de todo mundo em 2026, o Lula é inevitável, o Lula já está reeleito, não sei o que lá. Eles estão fazendo uma campanha enorme, como eu expliquei para vocês nos vídeos de ontem, para garantir o apoio do Congresso, para garantir o União Brasil e o PP na base de apoio do Lula. É isso que eles estão tentando. E isso eles perderam ontem. E isso é o que está machucando. Por isso que o pessoal está muito chateado, mas está doído mesmo no pessoal. Por quê? Porque não caíram na parada, né? Vamos entender esse caso aqui. E o que pode advir dessa história aqui? Essa notícia foi sugerida por Dr. Magnitsky, promoção Pentelho a 50 milhões de reais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, após derrota no Congresso, o Haddad vai apresentar a Lula uma alternativas ao aumento de imposto, né? Então a gente já viu que machucou o governo Lula, né? Que o Zanin desengavetou a ação de desoneração para compensar o enterro da MP. Vamos ver se vai passar lá no STF isso, né? E também o Haddad falou que vai fazer mais coisas aqui, que o governo terá que correr atrás agora para fechar um rombo que pode ficar próximo de 40 bilhões de reais. Uai, não era 17 bilhões de reais que era a MP, então agora já virou 40 bilhões de reais. Já queria aumentar mais imposto ainda, né, por conta disso daí, né? O cara tá muito chateado, mas muito chateado mesmo, ficou dolorido. Haddad ameaça cortar emendas parlamentares após derrubada da MP da taxação. Faz isso, Haddad, corta tudo, corta as emendas, tudo. Aí que você vai ver quanto é que sobra de apoio para o governo no Congresso. Esse pessoal é muito engraçado, como se o Lula pudesse cortar as emendas, como se o Lula pudesse fazer isso, pudesse dar o luxo de brigar com o Congresso. Meu amigo, o problema é todo esse, o Lula não tem apoio do Congresso, tem que conseguir apoio do Congresso. Se não vai pagar as emendas, aí que o Congresso não vota mais nada que o Lula queira, né? Então tá, vamos acreditar que o Lula vai cortar as emendas dos parlamentares aqui, quero só ver, né? No final tá aqui, ó, fiquei muito triste, diz Lula, sobre a derrota no Congresso. Ficou muito triste, eu tenho certeza que ficou triste. Mas a grande questão é essa, por que ele ficou triste? A perda do dinheiro é ruim, é muito ruim para ele, não tenha dúvida. Mas como você já viu aqui, eles vão botar imposto em algum outro lugar, vão dar algum jeito de aumentar imposto, vão usar o STF de novo para trazer mais imposto de novo. Meu amigo, o governo social, no momento que o pessoal fez o L, né, vocês decidiram isso, né, o pessoal votou, não, queremos mais impostos, o imposto do Lula não vai doer não, agora toma imposto no rabo, né, não tem jeito, né. Mas não é só o Lula que está chateado não, aqui, a Natuza Neri está quase chorando aqui na coluna dela, que Centrão e oposição, eles miraram em Lula, mas acertaram na população brasileira que foi agora prevenida de pagar imposto. Não, que agora vai ficar sem imposto. Como é que o brasileiro vai sobreviver sem pagar imposto? Como é que pode? Não sei o que lá. Né? Ou seja, é lógico que isso aqui machucou. Mas, de novo, por que machucou? Machucou muito mais porque mostrou que é inefetiva a campanha que esse pessoal vinha fazendo para convencer a União Brasil e o PP a apoiar o governo. Que eu estou falando para vocês. Já há algum tempo que eles estão fazendo essa campanha. Não porque agora que o Trump botou tarifas, aí o Lula agora é o máximo. Aí agora que o Trump aceitou negociar tarifas, então o Lula é o máximo. Qualquer coisa que acontece, a imprensa coloca, não, que o Lula é o máximo. O Lula agora ganhou e pronto, agora não tem jeito, não tem mais para ninguém. Eu vou falar no outro vídeo sobre as pesquisas que saíram agora, que Lula ganha de todo mundo. Eles nem se preocupam em esconder mais. Já virou a Quaest, já virou propaganda aberta do Lula. É isso daí. Mas, de novo, não adianta nada propaganda agora, porque eleição ano que vem, meu amigo. Daqui para o ano que vem ainda vai rolar muita água ainda, né, nessa ponte, ainda tem muita coisa para acontecer. Então, mesmo que por hipótese o Lula estivesse realmente numa fase boa, agora isso não quer dizer bolota. Então por que esse pessoal está fazendo tanta questão? Gente, nunca teve tanta pesquisa um ano da eleição. A eleição ano que vem, a gente nem sabe quem vão ser os candidatos. Bolsonaro vai participar, não vai?
Vai ser o quê? Vai ser o Tarcísio? Vai ser Eduardo Bolsonaro? Vai ser Michele? A gente nem sabe quem vai concorrer à eleição no que vem. E, no entanto, tem pesquisa toda semana, cada 10 dias tem pesquisa que não, que o Lula ganha de todo mundo, Lula ganha de Deus, de Jesus Cristo, de todo mundo Lula ganha nas pesquisas da Quaest. Aí, por quê? Eu já expliquei para vocês, porque o Lula precisa manter o apoio da base, ele está desesperado nesse momento. E o que essa reprovação do MP mostrou para ele? Que não funcionou. Os deputados são mais espertos que isso, eles sabem a situação real. A outra coisa que o Lula tem feito essas ações na rede social, né? O Lula agora falou, não, porque agora nós descobrimos o segredo das redes sociais, o Sidônio botou 200 milhões de reais para um monte de robô falar um monte de merda. Aí volta e meia consegue alguma coisa aqui de... Eu não sei o que tá... Se algum desses trends aqui é alguma coisa, mas de vez em quando eles conseguem botar um trend topics, não, porque Congresso inimigo do povo, e não sei o que lá, que, olha, o Tarcísio ajudou o Tigrinho. Olha a falsidade que é isso daqui, né? Porque justamente o governo Lula tirou a parte das bets da MP, né? Antes dela ser votada, a parte das bets já tinha sido tirada da MP, né? Ficou só a questão do investimento. Aí eles dizem que é banqueiros, né? Meu amigo, investimento todo mundo tem, cara. O pessoal classe média tem investimento também. E, de novo, botar imposto sempre chega para todo mundo no final das contas, né? Aqui, ó. Lula reforça discurso de ricos contra pobres após Câmara rejeitar a MP da taxação. Vai dobrar a aposta, não porque tem que fazer mais propaganda e coisa e tal. Essa é a preocupação dele. Veja, esses números todos da Quaest e coisa e tal não querem dizer bolota para a eleição do que vem. O que o Lula está preocupado é com a base dele no Congresso nesse momento, e ele já percebeu que está perdendo essa guerra, daí que ele está chateado mesmo. Então aqui, não taxação BBB já e não sei o que lá, e estão criticando o pessoal, olha só como é que pode a oposição, onde os pobres não têm vez e não sei o que lá, o pessoal criticando aqui, mas o que está acontecendo? Isso aqui está mostrando que simplesmente não tem efeito. É o que eu falo para vocês, eu sempre disse isso. Ah, que agora o Sidônio aprendeu a linguagem das redes, e estão falando, e estão conseguindo mobilizar, e não sei o que lá, escala 6x1. Conseguiram mobilizar o pessoal com o negócio do imposto de renda, porque de fato é uma coisa positiva. Reduzir imposto é sempre uma coisa positiva. Não tem como não ser positivo. É uma pauta libertária, inclusive. Reduzir imposto vale a pena. Conseguiu aprovar a redução de imposto. Ótimo. O Lula saiu da redução de imposto como grande ganhador dessa parada. Aliás, esse é um outro ponto que ele está chateado com essa derrota na MP 1303. Ele saiu como um grande ganhador. Tá vendo? Um projeto do Lula passou no Congresso. O brasileiro vai pagar menos imposto e coisa e tal. Passou no Congresso, amigo, porque todo mundo quer isso mesmo. Passou com unanimidade. Não teve um congressista que não votou contra. É interesse do povo brasileiro pagar menos imposto, né? Agora, aí passou MP para aumentar imposto, não passou. Ou seja, isso é o outro problema que o Lula tem, né? Além do problema dele perceber que essa estratégia toda que ele falou aqui, não, porque estamos mobilizando as redes sociais, porque agora o Sidônio acertou a mão, está sabendo fazer as redes sociais, eu não sei o que lá, que maravilha. Estão querendo ameaçar os deputados que votaram contra a MP 1303, né? Não, tá aqui, deputados que votaram para derrubada da taxação das bets. Caramba, a taxação das bets não existia mais, já tinha sido tirada da MP já. Foi a taxação de investimentos em agropecuária e imóveis, né? Isso que tinha ficado lá, e criptomoedas também, e outras coisas também, um monte de taxação que eles colocaram ali, né? Então, ou seja, no final das contas, eles estão ameaçando os deputados aqui, falando, não, olha só quem votou contra e não sei o que lá, tentando convencer os deputados a ficar do lado do Lula. Isso que eles estão fazendo. A grande batalha do Lula agora é tentar convencer a base a continuar apoiando o governo. Mesmo essa base mequetrefe, vamos combinar, União Brasil e PP nunca foi base de verdade, aquela base que o governo Lula podia confiar e coisa e tal, né? Sempre, desde o início, era um arranjo meio gambiarra ali, né? Ganharam uns ministérios e coisa e tal. Mas agora a coisa ficou muito pior, né? Porque eles estão abertamente indo para a oposição. Já sabem que o Lula não vai ganhar no que vem, já sabem que vai ser Bolsonaro, Tarcísio, Caiado, Ratinho, Michele, Eduardo, não sei, vai ser outra pessoa no que vem, então eles estão querendo se afastar do governo Lula, né? E é isso, todo esse esforço que o Lula fez para manter essa base foi por água abaixo. A MP 1303 mostrou que os deputados são espertos, estão sabendo o que está acontecendo. Ah, mas votaram a favor da redução do imposto de renda. Beleza. Esse é o outro problema. O Lula tava, até aqui o Lula estava como ganhador. Ontem tinha matéria elogiando o Sidônio. Não, porque o Sidônio conseguiu reverter a imagem do Lula, porque agora o Lula já aparece como ganhador, que ele está convencendo o Congresso, que o Congresso está do lado do Lula, e não sei o que lá, porque o Lula negociou com o Trump, e o Lula agora é o máximo, e não sei o que lá.
E no final das contas, nada, né? Agora veio essa notícia, agora matou esse discurso que o pessoal estava tentando vender de que o Lula tem apoio do Congresso. Não tem. O Lula é um presidente transplantado. O Lula não tem apoio de ninguém. Nem quem votou no Lula apoia o Lula, né? Por que votaram no Lula, né? Aí votaram por causa da dentadura, por causa do dinheiro, sei lá que votaram no Lula, né? E no caso da isentosfera de São Paulo, votaram porque estavam com raiva do Bolsonaro, queriam tirar o Bolsonaro porque achavam que conseguiriam ser relevantes politicamente sem o Bolsonaro, né? Queriam voltar à velha direita, PMDB, PSDB, e descobriram que não vai conseguir nada, não tem chance nenhuma, né? É Bolsonaro ou nada, né? Enfim, fizeram essa campanha toda, não, porque agora nós estamos bons na rede social, volta e meia tem aqui Trending Topics, mas cara, Trending Topics não quer dizer bolota, zero importância Trending Topics. É o que eu sempre falo pra vocês, essa ideia de que, vou botar um monte de robô, vou pagar um monte de gente pra fazer coisa na internet, coisa e tal, aí eu vou ter... Tem gente que faz isso no YouTube também, que compra views, né, pro vídeo ficar com muitas views e coisa e tal. Não adianta, cara, você paga caro e no final das contas não resolve o problema nenhum, não chega a nada. Você cria uma audiência até artificial, o que prejudica o seu canal. Isso é uma dica que eu dou pra quem tá pensando em ser youtuber aí, cresça organicamente, fuja da ideia de comprar views, até porque a view que você tem influencia para quem que o seu vídeo vai ser mostrado. Então, por exemplo, um canal pequeno aqui no Brasil compra view de uma empresa lá na China, vai ter um monte de view lá na China. Aí sabe o que vai acontecer? O YouTube vai começar a recomendar o seu canal para chineses, que obviamente vão ignorar o seu canal, porque eles nem entendem português, não sabem de nada, mas como tinha um monte de gente lá da China vendo o seu canal, o algoritmo entende que é lá que o pessoal quer ver o seu canal. Então não comprem views, não comprem esse tipo de coisa, não vale a pena, né? Quanto mais você fizer organicamente mesmo, né? É difícil, não é fácil. Crescer canal não é fácil não, meu amigo, é difícil mesmo. Mas quanto menos você tentar esses cortes de caminho, melhor no final das contas, né? Enfim, e aí o Sidônio veio com esse papo, né, que vão contratar um monte de gente, contratou uma empresa aí, 200 milhões de reais para fazer essa ação na rede social, e fizeram ação, de vez em quando eles emplacam aqui uns trending topics, isso dá para fazer, isso realmente dá para fazer com robô, com coisa e tal, mas isso não quer dizer nada, isso não convence as pessoas sabem que isso daí é inútil, que é o pessoal mobilizado, é o pessoal das ONG fazendo isso daí, zero diferença na vida de todo mundo, né? Você convencer uma pessoa na internet é preciso que tenha algum laço real. As pessoas fazem questão de ouvir pessoas. É perfeito? Não, de vez em quando a gente acaba se enganando, ouvindo algum robô e coisa e tal, mas as pessoas buscam isso. Então acaba que essas grandes ferramentas em massa de tentar mobilizar a internet e coisa e tal, isso serve para nada no final das contas, né? E eles estão descobrindo isso agora. Excelente essa notícia, que bom que o Haddad está triste, que bom que o Lula está chorando, que bom que a Natuza Neri está chorando aqui. Ainda teve isso daqui, ó. Haddad critica Bolsonaro por não cobrar impostos, que absurdo! Bolsonaro não cobrou impostos o suficiente. Exatamente, Haddad, porque é exatamente a diferença da política. A ideia do Bolsonaro é que a sociedade é que tem que estar rica, é a sociedade que tem que enriquecer. A ideia do Lula é o Lula e os amiguinhos do Lula que tem que enriquecer, que cobrar muito imposto para o governo, para ele dar lá para os empresários amigos dele, para ele dar para o sindicalista amigo dele, para ele dar para os coleguinhas amigo dele, e pronto. Eles ficam ricos, a sociedade fica na merda. Quanto menos imposto o Brasil cobrar, melhor para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.